Alô, você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos resolver duas questões envolvendo o estudo de funções. Se você gostou dessa ideia, já deixa um joinha nessa videoaula e se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. Vem comigo! Bom, nós temos aqui o gráfico da função f de x igual a 5 menos 3 elevado a x, que é a lei de formação da minha função. Aqui nós temos o eixo y, o eixo x, e nós temos uma assíntota aqui em cima no 5, né? Esse número aqui, ó, se você der o zoom aqui no gráfico, dá para ver melhor, é o 5. Então, vou riscar aqui e vou colocar que a gente tem aqui a reta y igual a 5 tracejada. Temos aqui o ponto G, que tem abscissa 0 e ordenada 4, então nós temos a interseção em y, que foi pedido. Vou colocar aqui que a interseção em y tem abscissa 0 e ordenada 4. Nós temos aqui embaixo o ponto H, que é o ponto da interseção em x. Então, vou colocar aqui que x é 1,40, dá um zoom aqui, 1,46 e 0. E eu quero que você observe que para achar a interseção em y, você faz x igual a 0, e para achar a interseção em x, você vai fazer y igual a 0, certo? Outra coisa que o enunciado do exercício pede é o domínio. Se você observar bem aqui, ó, deixa eu apagar essa setinha aqui. Você tem elementos positivos se correspondendo com a imagem, tem aqui entre 0 e 5, tem aqui os maiores que 5, tem aqui, ó, menores que 0, todos eles se correspondem com a minha função no eixo y. Então, eu posso dizer que o domínio é o conjunto dos números reais. Outra coisa que você pode observar também é a respeito do conjunto imagem. Se você colocar uma setinha aqui, ó, o que você observa? Que todas as imagens, você percebe que todas as imagens estão localizadas daqui para baixo. Ou seja, são números menores que 5. Então, tem duas formas de você escrever isso. Você pode escrever que a imagem é o intervalo de menos infinito até 5 aberto, porque sua função não encosta na assíntota 5, né? Ou você pode dizer que é o conjunto dos números reais, x pertence a R, tal que x é menor que 5. Qualquer uma das duas respostas está correta. Outra coisa que pede é para saber se a função é par, se ela é ímpar ou se ela não é nenhuma das duas coisas. Bom, para ela ser par, tudo que acontece aqui no primeiro quadrante e no quarto quadrante tem que refletir aqui no segundo e no terceiro, e isso não acontece. Além disso, para ela ser ímpar, você tinha que ter uma simetria aqui entre o primeiro e o terceiro, né? Ou entre o segundo e o quarto. E você não tem nenhuma das duas coisas. Logo, a sua função, vamos colocar aqui, vamos numerar aqui, né? Ó, 1, 2, 3, esse aqui é o 4. A sua função f de x não vai ser par nem ímpar. Por último, pede-se para a gente dizer se a função cresce ou se ela decresce. A gente precisa dizer em que intervalos isso acontece. Para dizer se a função cresce ou decresce, você tem que fazer uma análise e comparar os elementos do domínio com os elementos da imagem. Então, por exemplo, vamos fixar aqui um valor. Observe que se eu aumentar os valores de x, se eu andei para a direita, eu estou aumentando. Olha o que acontece com a imagem, diminui. Aumentei mais um pouquinho, olha a imagem, diminuiu mais ainda. Vou pegar uma direita aqui, ó. Aumentei a imagem, diminuiu mais ainda. Então, por enquanto, ela está decrescente para todos os números positivos, né? Para todos os números à direita de 0.
E para todos os números negativos, o que que acontece? Faz a mesma análise. Vem aqui, pega um x negativo e olha a imagem. Fixa. Vamos andar para a esquerda, né? Vamos pegar números cada vez menores. Se eu pegar esse número negativo aqui, que é menor, olha o que que acontece com a imagem. Ela aumenta. Vou pegar outro número menor ainda. E o que que aconteceu com a imagem? Ela aumenta. Os elementos do domínio estão diminuindo e a imagem está aumentando. Então, a minha função também é decrescente para números negativos. Então, o que que eu posso dizer aqui? O que que eu posso escrever aqui? Ó, vou colocar item 6. A minha f de x, ela é decrescente ao longo do meu domínio, né? Em d de f. Ou, se você quiser, simplesmente que ela é decrescente no conjunto dos números reais, já que você havia dito aqui anteriormente que o conjunto dos números reais é o domínio da sua função. Belezinha? Então, aqui a gente resolve essa questão somente olhando para o gráfico. Agora, vamos dar uma analisada nessa segunda função. Pede-se domínio, imagem, as interseções nos eixos e pede para esboçar o gráfico. Observe que aqui a gente tem uma função crescente, certo? X mais 2 menor que zero, para x menor que zero. E aqui eu tenho uma parábola, ela é x ao quadrado para x maior ou igual a zero. Então, como é que a gente faria o gráfico dessa função? A gente pode fazer um esboço de uma forma bem simples. Vou colocar aqui no cantinho, então, o eixo, né, o referencial cartesiano. Vou colocar aqui o y e aqui o x. E o que que acontece? Para x maior ou igual a zero, então aqui eu vou zerar, né? Maior ou igual a zero, ela é uma parábola com concavidade voltada para cima. E para x menor que zero, a minha função é uma reta crescente, então ela vai fazer esse comportamento aqui. Mas ela só pode fazer esse comportamento aqui para x negativo, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos saber onde é que ela intercepta o eixo y. Para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer x igual a zero. Se x for igual a zero, o meu y aqui em cima vai ser 2. E tem que ser 2 aberto, né? Porque o x só pode ser zero aqui embaixo por causa dessa sentença aqui. Aqui em cima a gente faz x igual a zero só para ter um norteamento, para a gente fazer um teste. Então, como que eu faço agora para saber, já que ela é crescente, ela vai bater aqui no eixo x em algum lugar. Como que eu faço para saber isso? Basta que eu faça y igual a zero. Então, vamos colocar aqui, ó, se eu fizer y igual a zero, automaticamente eu estou encontrando o meu x. O que que acontece? F de x, que é o seu y, vai ser zero, é igual a x mais 2. Então, letra para um lado, número para o outro, o seu x é igual a menos 2. Então, você tem, vou chamar de A, um par ordenado aqui que representa o ponto de interseção do eixo x, né? Abscissa menos 2 e ordenada y aqui igual a zero. Então, o que que seu gráfico vai fazer? Ele vai sair daqui, vai passar por x, e o ponto que ele vai passar por x, aqui, é o menos 2, né? Vamos até pintar esse ponto aqui, porque esse ponto aqui é raiz, né? Significa que menos 2 é raiz de f de x. Então, vamos escrever aqui que eu já achei a minha ix, esse aqui é o número 1. O número 2, quem que é IY? A gente já até fez, né? Mas vamos fazer aqui de novo. Significa que eu vou fazer x igual a zero. E aí, eu só posso fazer x igual a zero nessa sentença de baixo, por causa da lei de formação da minha função. Isso vai implicar, então, que y é igual a zero ao quadrado, que é igual a zero. E aí, eu tenho um par ordenado que eu vou chamar de b, que é 0, 0. Então, esse aqui é o par ordenado A, menos 2 e 0, e esse aqui é o par ordenado abscissa 0 ordenada 0. O domínio, quem é o domínio? Pela lei de formação mesmo, você já sabe, ó, eu estou dizendo que eu posso assumir na minha função valores de x negativos, e aqui eu estou dizendo que eu posso colocar valores maiores ou iguais a 0. Então, o domínio que representa, então, o conjunto que representa todos esses elementos negativos, positivos e o zero,
é o conjunto dos números reais. E por último ficou faltando então a imagem. Vou colocar aqui na frente. Quem que vai ser a imagem da minha função? Observe que aqui no primeiro quadrante, quando eu testo valores positivos, eu estou sempre tendo imagens positivas. Então, o conjunto dos números reais positivos, ele faz parte do meu conjunto imagem. Observe também que quando eu venho para cá e testo números negativos, olha, eu tenho aqui um pedacinho, né, um pouquinho de números positivos, mas eu tenho aqui também, ó, números negativos. Vai descendo. Então, o conjunto imagem também é tão abrangente quanto o conjunto domínio. A gente tem números reais positivos e números reais negativos, então eu tenho o conjunto de todos os números reais. Então, a ideia do exercício era essa. Deixa aí nos comentários se você teve alguma dúvida para entender o que foi dito aqui. E não se esqueça, você sempre pode pausar, acelerar ou voltar a videoaula para que você entenda quantas vezes forem necessárias. Até a próxima aula e um abração!